Com bênçãos financeiras não, tá? É bênçãos espirituais. Qual é o centro de gravidade da Terra? É tudo que sobe, cai. O centro de gravidade da Terra puxa você para baixo. É isso? Se eu soltei esse celular, que eu não vou soltar, eu não sou bobo, mas se eu soltar, ele vai cair, ele não vai ficar flutuando. É o centro de gravidade da Terra. Agora, o jejum, o centro de gravidade do jejum é diferente. Você pegou aí? O centro de gravidade do jejum, ele te puxa para cima. Nossa. Paulo disse: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Reduzir o corpo é você não dar vazão aos desejos da sua carne. É você focar naquele que é maior do que todas as coisas. Eu estou feliz, estou alegre. Meu coração ferve com palavras boas. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Olha onde eu vou pregar hoje. Livro do Apocalipse. Aleluia. Vamos ver, né? Capítulo de número 1. Deus abençoe. Glória a Deus. Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 8. Eu sei que a leitura é extensa, mas é a palavra de Deus, né? Se eu terminar essa leitura e não pregar mais, a palavra por si só já fez o seu efeito. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 8, em nome de Jesus. Eu vou ler através dessa aqui. Tá? Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode continuar. Versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve um livro, o que vês, e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz, o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último,
Eu sou o que vive, estive morto, mas eis aqui vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. É forte, né? Estou sentindo a graça dele aqui. Glória a Deus. Eu sou o que vive. Veja o 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Pai, na autoridade do teu nome e da tua palavra, aquilo que tu tens falado, Senhor, ao nosso coração, procuraremos ser fiéis, Senhor, porque tu tens a mensagem certa para esta igreja, Pai. E nós acreditamos na instrumentalidade do teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, pois a tua igreja está prestes a ouvir, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus. Sente adorando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o objetivo nosso hoje é falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. 7 mensagens, 7 destinatários. Glória a Deus. 5 advertências e 2 igrejas que se achou pura diante de Deus. Interessante que quando João ele é levado para a ilha de Patmos, era uma ilha rochosa, onde segundo alguns historiadores dizem que era a cidade que era levado os prisioneiros do Império Romano, prisioneiros políticos e outros mais, que iam de encontro ao Império Romano. João era um deles. João foi lançado num tacho de óleo fervendo para ser morto. Era para João se diluir naquele óleo fervente. Mas quando desceram João naquele óleo fervente, permita-me conjecturar, João nadou no óleo. Porque João estava cheio do óleo do céu. Ele estava cheio da graça, cheio de autoridade. João tinha tanta intimidade com o seu mestre, que foi prometido a ele como discípulo mais amado, segundo ele, por Jesus. Foi prometido a ele que ele viria o Cristo glorificado, ele não iria morrer. Acompanhe o relato de todos os outros discípulos, todos eles morreram em mortes horríveis, mortes horrendas, não aceitando nenhum tipo de outro benefício, a não ser uma verdadeira testemunha de Cristo, dando a sua vida por amor a Ele. Glória a Deus. Este homem tinha tanta intimidade com Jesus, que dos 12 discípulos, 3 eram mais chegados. Dos 3, um era o que mais amava Jesus. Não basta apenas ser discípulo. Não basta apenas fazer um trabalho na igreja. João amava tanto Jesus, que ele reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. E Pedro disse: João, pergunta a ele, tu é o mais próximo dele? Mas tu também não é discípulo, Pedro? Mas eu não tenho essa
essa disposição, esse amor que João tem. Pergunta João a ele. E João perguntava e Jesus respondia. Portanto, esse discípulo, ele desfrutava de uma amizade celestial tão forte, tão poderosa, que Jesus preservou ele para este momento. João, quando veio escrever tanto o Evangelho de João, como as suas 3 epístolas e o livro do Apocalipse, já era por volta do ano 90. Ora, os discípulos já não existiam mais. Os discípulos já haviam morrido, já haviam sido crucificados, decapitados, torturados, mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não aceitou receber o mesmo tipo de castigo que o seu mestre recebeu. João, com mais de 90 anos de idade, mais de 100 anos na realidade de idade, ele foi levado para uma ilha. Ele era o pastor da cidade de Éfeso. E lá na ilha, não obstante a sua situação, as suas condições físicas, ele dobrava o seu joelho lá naquela ilha rochosa. Ele conversava com Deus, ele falava com Deus diariamente. Ele tinha tanta intimidade com Deus, tanta intimidade, o velho João, cabelos brancos, homem calejado, homem que tinha tanta experiência na sua alma em relação às coisas de Deus, porque João foi discípulo, foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Quem já testemunhou um verdadeiro milagre aqui? Viu um milagre. Você já viu um morto ressuscitar? João viu. Você viu um leproso ser curado instantaneamente da sua lepra? Você viu? João viu. Você viu uma menina que estava morta ressuscitar dentro de uma casa? Você viu? João estava lá. Ele viu. Ele viu os milagres, ele via quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus. E a sua fé era inamovível, não se movia em relação ao seu mestre. Glória a Deus. Os anos se passaram, João agora está dentro de uma ilha. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro no reino e na paciência de Jesus Cristo, estive numa ilha chamada Pátimos. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Por ser um pregoeiro da palavra, eu estava lá. Mas foi lá, preso, que ele se manifestou para mim. Ele se apresentou para mim. Você acredita que Jesus ainda se apresenta para os seus filhos? Glória a Deus. É como se eu estivesse vendo Jesus indo na casa de crente aqui, irmãos. Tem crente aqui que está orando. E Jesus vai lá. Ele vai lá na tua casa, na tua vida. Ouça os passos dele chegando na tua casa. Se é uma coisa que ele sabe, é amar os que amam a ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus está me segurando, tá, irmãos? Estou querendo correr, mas Jesus, calma. Minha igreja precisa ouvir. Imagina João, aquele velho,
Não era numa igreja com ar-condicionado, uns bancos bonitos, acolchoado. Era em pedras. Imagina João dentro da prisão dele lá, uma ilha rochosa, subentende-se que a cama era no próprio chão. E o velho João dobrava, ou colocava a sua cabeça nas pedras e ficava ali: Senhor, eu estou aqui, Senhor, por causa da tua palavra. Preserva a tua igreja que está em Éfeso. Preserva a tua igreja, Senhor, que está em Esmirna, em Laodiceia. Ele orava pelos seus irmãos que estavam fora. Glória a Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus. Coisa boa é ter intimidade. Deixa-me te dizer uma coisa, um certo pastor, ele estava orando, e a oração dele, ele dizia assim, bispo, pastora Cá: Senhor, me usa para curar os enfermos. Senhor, me usa para ressuscitar os mortos. Senhor, me usa para ganhar almas. Senhor, me dá os dons, eu quero. E era a oração dele. E a resposta que ele ouviu foi: eu não vou te dar isso. Porque o que você já tem eu não preciso te dar. Você já tem isso. Você já tem os dons. Se quer ganhar almas, você pode. Se quer curar os enfermos, só é colocar a mão. Porque eu já te dei este poder. Eu já te dei essa autoridade. Ele olhou: mas Senhor, então o que é que tu queres? Aí aquele som voltou para ele e disse: eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça. Vocês lembram? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos, não curamos os enfermos, não expulsamos os demônios, não falamos em novas línguas. Verdade. Mas vocês não me conheciam. Vocês usavam apenas os dons, as ferramentas, mas não conheciam o doador das ferramentas. Tem muita gente que pede para ser abençoado no seu ministério, mas não pede para ser abençoado no seu relacionamento com Ele. Você está pensando que Deus está procurando pessoas que curem, pessoas que falem línguas estranhas? Deus está procurando íntimos. Íntimos. Pessoas que ouçam Ele no meio da rua. Pessoas que estejam dentro do carro e Ele falando. Jesus, na sua oração sumo sacerdotal, disse: Senhor, não os peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Eu peço que eles te conheçam assim como eu te conheço, Senhor. Quem quer conhecer a Jesus aqui? O que adianta você ter riqueza e não conhecer o dono da riqueza? O que adianta você ter a melhor casa e não ter o doador da casa? Marta, sim, Senhor, estás ocupada com muitas coisas, Marta. Estás afadigada. Estás preocupado com as coisas terrenas, Marta. Mas Maria escolheu, e isto não lhe será tirada. Isso não é um atestado para não ser ativa nas suas atividades, não. Isso é
uma indicação de prioridades no reino de Deus. Qual é a tua prioridade no reino de Deus? A prioridade de João era o Senhor. Era Ele. Era através dEle, era por Ele, era para Ele que João vivia. Quantas lágrimas o velho João não derramou naquela ilha? Quantos dias João não ficou ali esperando as manifestações de Deus? Mas em um determinado dia, o texto deixa claro que Jesus se apresenta para ele já não como aquele Cristo de Isaías 53. Aquele Cristo que Isaías vai dizer, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre Ele. Olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o pudéssemos desejar. Era indigno, era rejeitado. Mas o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Não era aquele que João viu. João viu um homem diferente. Um homem que se apresentou para ele como eu sou o Alfa e o Ômega. As duas letras do alfabeto, a primeira e a última letra do alfabeto grego, em relação à humanidade, ao tempo cronológico do homem. Alfa, princípio de alfabeto humano. Ômega, fim de alfabeto humano. Era Deus dizendo para ele, eu escrevi a história no início. E eu escrevo a história no final. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Há um chamado de Deus aqui para os íntimos de Deus. Deus quer andar contigo nesta terra. Ele quer comungar contigo, Ele quer conversar contigo, como um amigo conversa com outro amigo. Ele quer te contar segredos. Ele quer descortinar para você revelações que impactarão a tua vida, o teu ministério e as pessoas que estão do teu lado. Abraão, sim, Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito chamando o imperfeito para andar com ele e se tornar perfeito. Eu só me torno perfeito quando eu ando com o perfeito. Quando uma pessoa anda com uma pessoa troncha, vai ficar troncho. Qual é o ditado que diz? Quem anda com porco, farelo, come. Agora, se você anda com Deus, se você anda com Deus, você vai experimentar o melhor desta vida. Um discípulo mais ousado chegou para Jesus: Senhor, deixamos casa, pai, mãe, deixamos tudo para te seguir. Olha o interesse. O que é que nós vamos ter com isso? O que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus olhou para ele e disse: olha, eu podia te dar uma barrotada aqui, mas eu vou te dar agora uma chupeta aí com mel aí para você se saborear. Aqui nesta vida, 100 vezes mais. Escute, aqui nesta vida 100 vezes mais. Você está vivendo quantos? 5 vezes mais? 10 vezes mais? 20? 30? Ainda não chegou nos 100 que Jesus disse? Chegou nos 100 ainda? Quem chegou nos 100 aqui? Chegou? Alguém levantou a mão? Chegou não?
Jesus deu a declaração aqui nesta vida 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Ele te chamou para viver o melhor. Escute lá o que eu vou lhe dizer. Algumas pessoas, me permita, se alguém diz aqui, eu preciso falar isso. Eu preciso falar, não conheço as mensagens que são proferidas aqui, a menos quando eu escuto na internet às vezes, né? Mas às vezes a gente diz assim, o melhor de Deus está por vir, não é isso que às vezes a gente diz? Só que deixa eu dizer uma coisa, o melhor de Deus já veio. Ele já veio, Ele morreu na cruz do Calvário. Ele deu a vida por você, já veio. Se apropria do que Deus te deu e você verá grandes coisas acontecer. João, ele viveu o melhor de Deus na vida dele. Agora deixa eu começar a apertar um pouco o parafuso. Deixa eu começar a apertar o parafuso. Essa visão que João tem aqui do Cristo glorificado, andando entre os 7 castiçais de ouro. A explicação vem. O próprio anjo diz, olha, os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. 7 no Apocalipse é número da perfeição. Tudo de Deus que Deus faz é perfeito. 7 igrejas não dizia a totalidade das igrejas que tinham lá, mas dizia a totalidade no mundo espiritual da sua igreja, porque tinha muito mais igrejas lá, mas foram para 7 igrejas. No Apocalipse você vai ver 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças, 7 selos. Você vai ver vários 7, os 7 Espíritos de Deus. Tudo está no Apocalipse, na Bíblia. Quando Jesus diz assim para João, olha, o que tu estás vendo, escreve. E envia para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Qual é o teor destas cartas? Escreve. Não se precipite, escreve o que eu vou te dizer. 7 igrejas que receberam 7 mensagens. Qual é a primeira igreja? A igreja de Éfeso. Quem conhece a igreja de Éfeso? Conhece? Você conhece? Não conhece? A igreja de Éfeso hoje é uma igreja em ruínas na Ásia Menor. Não tem mais a igreja de Éfeso. Só ruínas, está na Turquia. Quem quiser visitar as 7 igrejas da Ásia, me convida também, paga a minha passagem que eu vou explicar tudo lá para você. Aleluia. A igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja viva, pujante. Era uma igreja ativa, uma igreja que tinha muitas obras. Paulo ficou 3 anos lá na cidade de Éfeso, ensinando, chorando, discipulando. Qual era o objetivo de Paulo? Era para que Cristo entrasse em vocês. É para que Cristo fizesse parte da vida de vocês, Éfesos. Porque em Éfeso tinha o trono da deusa Diana que estava lá. Tinha o trono de Esculápio. Tinha outros tronos lá, o trono de César. Era um lugar de adoração a imagens. Era o verdadeiro trono de Satanás ali, na cidade de Éfeso. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você sempre vai ver Paulo escrevendo em Cristo. Em Cristo, é o mesmo que está dentro, em Cristo. Ou quando ele usa no, está dizendo que ele está dentro, entranhado em Cristo, no Cristo. Então o relacionamento de Éfeso com Cristo era muito forte, muito profundo. Éfeso era uma igreja que trabalhava.
Mas quando eu abro a carta do Apocalipse para a igreja de Éfeso, eu vejo advertências sérias a uma igreja que existia, mas que estava desviada. Veja o que é que o texto diz, capítulo 2, versículo de número 2. Eu conheço as tuas obras. Todas as cartas Jesus vai dizer isso, tá? Conhecer implica em intimidade com o que você faz. Jesus sabe de tudo, até aquele pensamento que você tem, Jesus conhece. Eu conheço as tuas obras, tanto, veja só, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais. Isso é muito bom, né? E que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobristes que eram impostores. Então era uma igreja bem formada pelo apóstolo Paulo. Ele instruiu a igreja. Ele deixou uma igreja preparada para isso. Mas veja o versículo seguinte. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa de meu nome, e não te deixastes desfalecer. Era a igreja de Éfeso. Você olha para uma expressão dessa, pronto, a igreja está perfeita. Veja o versículo seguinte. Entretanto, porém, diante dessa afirmação que eu fiz, porém, tenho contra ti. Olha, irmãos, quando Jesus usa essa expressão, tenho contra ti, é uma contenda de Jesus contra a igreja. Contra a igreja. Tenho, porém, contra ti o fato de que abandonastes o teu. É possível estar na igreja e abandonar o primeiro amor? É possível estar na igreja, ter 30 anos de crente e não amar o seu próximo? Você está assim? Como você está? Como está o termômetro do teu amor? Como está o termômetro do teu amor? Aleluia. Éfeso é conhecida como a igreja do amor esquecido. Quais são os 2 mandamentos áureos que Jesus resumiu em 613 mitzvot, 613 mandamentos da Torá? 2 mandamentos. Contra estes 2 mandamentos não há lei. Éfeso deixou de cumprir esses 2 mandamentos. Tenho, porém, contra ti que se desviasse, abandonastes, caístes do primeiro amor. Aleluia. Falou-se nesta noite de restauração. A pastora ministrou aqui. Restauração. Restauração. Não basta apenas sentar nos bancos da igreja. A essência do amor tem que permear o teu coração. Tem que tomar conta das tuas atitudes, tem que tomar conta da tua vida, das tuas ações. É por isso que quando Paulo vai falar, por exemplo, sobre as ofertas na igreja, ele diz: ninguém contribua com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, que é amor. Amor dele dá com amor, porque ele entende que o maior, o dono de todas as coisas, quem ofereceu para ele tudo. Lembra-te de onde caístes. O versículo vai dizer: de onde? Lembra-se de onde caíste.
Não é o local em si, mas é a situação. Qual foi o período que você deixou de amar o seu irmão? Qual foi o período que você deu mais ênfase ao seu cargo do que ao seu próximo? Qual foi o momento que você deu mais valor àquela promoção ministerial do que ao teu irmão, a ponto de rejeitar o teu irmão? Eu tenho amigos que, quando não era obreiro de carreira, era amigo, ele tinha amigos, conversava com pessoas, mas depois que subiu de cargo, subiu também a soberba, subiu a arrogância. Satanás tomou conta, porque o desejo de Satanás é destilar arrogância no meio do seu povo. Mas também foi falado aqui: tapem as brechas. Tapem as brechas. Tapem. Fechem as brechas. Quanto mais você sobe de cargo, mas você entende que maior não é o teu cargo, maior é aquele que está sobre a tua vida. Maior é Ele é o maior, o maioral de todas as coisas na tua vida. E Ele te chama nessa noite para viver uma vida abundante no seu reino. Ele quer descortinar para você revelações que estão ocultas em Deus, mas prestes a ser revelado para a sua igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. É a coisa mais preciosa que Ele olha para a terra. É a noiva dele, a igreja. Valoriza a tua posição de crente. Caiu do primeiro amor, não ama mais o seu próximo. O convite está sendo reverberado aqui nessa noite. Aconselho-te que voltes ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Ah, mas aqui não tem, graças a Deus. Eu estou pregando porque está na Bíblia, tá? Mas não é que aqui tem, não. Aqui todo mundo está, ó, top das galáxias. Aqui todo mundo, se Jesus voltar agora, só fica o pregador. Não, o pregador também vai. Vocês gostaram, né? O pregador sobe também. Que aqui todo mundo ama, aqui todo mundo perdoa quando... Eu te perdoo, irmão, te perdoo. Meu Jesus, me ajuda. Te perdoo, irmão. Mas não faz isso de novo não, hein? Perdoou? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, os discípulos e a multidão: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Porque a cultura de lá era 7, tá? Tinha que perdoar 7 vezes. Na 8ª, eles não tinham mais obrigação de perdoar. Não tinha, não. Pecou 7 vezes no dia, então agora você vai se ver comigo. Aí eles perguntam: quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes, Jesus? A dinâmica do reino do céu é diferente da de vocês. Não só 7, mas 70 vezes 7. Misericórdia, irmão. 490 vezes no dia o teu irmão pecar contra você. E você tem que perdoar, porque se quer chegar no céu, o céu é meu, o céu é do bispo, da pastora, é teu? Não. Só que Jesus disse: para entrar lá, o caminho é estreito. A porta é apertada. Só que tem muitos de nós, gosto de viver uma vida folgada, né? Andar com os pés assim, espaçoso. E Jesus só olhando. Você está pensando que Jesus não te olha, não?
Um dia desse, um pastor, foi até um dia desse, eu estava querendo desistir de tudo, eu sou homem também, eu sou falho, fraco. Jesus, eu vou desistir de tudo. Eu vou entregar os pontos, não aguento mais. E olha que se eu for falar para vocês o que eu faço, os trabalhos que eu desenvolvo, alguém chegaria para mim e dizer, você é um covarde. Pode me chamar de covarde, mas eu ia desistir mesmo, pronto. Quando eu cheguei na igreja, eu estou lá. Senhor, é hoje, é hoje. Hoje é meu último culto que eu vou atuar, tá, nos trabalhos. Vou tirar o paletó, vou para a igreja, para o último banco lá. Tu vai cair do primeiro amor? Eu não quero saber mais de primeiro amor, não. Vamos embora. Aí o pastor, ministrando a palavra, ele disse assim, irmãos, pastor, ele estava fazendo uma campanha de jejum. E no último dia do jejum, ele foi para a igreja, orou, voltou para casa, mas ainda continuava no jejum de manhã. Aí, de repente, quando ele chegou em casa, a esposa estava fazendo pão de queijo mineiro. Ele disse que o cheiro incensou a casa, que entrou no cérebro dele. Começou a despertar nele um desejo de comer aquele pão de queijo. A serotonina, todos os hormônios do prazer foram ativados. E ele olhou assim, está repreendido, em nome de Jesus, não vou comer não. Aleluia. Aí de repente a esposa tira o pão de queijo do forno, bota na mesa, não sabia que ele estava em jejum. Disse, fulano, tem pão de queijo. Ele olhou para o pão de queijo assim. Sabe o que ele disse? Jesus não está vendo mesmo eu fazer jejum. Jesus não está vendo que eu estou fazendo jejum. Meu Deus, já tem que parar. Só falei de uma igreja até agora. Aleluia. Chegou no culto à noite. Aí uma irmã da igreja chegou para ele e disse assim, pastor, sim senhora, eu tive um sonho com o senhor, uma revelação com o senhor. Ele olhou para ela e disse, cuidado, hein, com essas revelações aí. Vai devagar, hein? Não, pastor, eu tive mesmo, mas qual foi a revelação? Pastor, eu sonhei, eu via o senhor numa fila, o senhor era o segundo da fila, ou o primeiro, para entrar, pastor, num lugar tão bonito, pastor, com tudo que o senhor imaginasse. Eu via o senhor lá. De repente, pastor, quando eu olho, cadê o pastor? Não vi mais o senhor. Olhei para dentro, o senhor não estava mais lá dentro, o senhor não estava lá, não tinha entrado. E eu fiquei, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Aí o pastor botou a mão na cabeça e disse, eu sei o que isso quer dizer. Eu estava na fila, prestes a receber algo. Mas eu julguei que ele não via. Ele não se importava, que ele não se interessava pelo que eu fazia. As tuas ações no mundo espiritual são respondidas por aquele que está sentado no trono. Você acredita nisso? Lembra-te de onde caíste. Ah, mas eu sei, eu estou falando para mim, tá? Lembra-te de onde caíste, Paulo. E volta ao primeiro amor. Eu devo fazer uma introspecção dentro de mim. E ver aquele irmão que veio falar comigo, eu tratei ele com aspereza, tratei ele com rigidez, sem amor. Lembra-te de onde caíste. Aleluia. Vocês estão entendendo a mensagem de Deus? Sei que vocês, de repente, estavam projetando outra mensagem, mas é essa a mensagem para hoje. Lembra-te de onde caíste. Mas uma outra igreja que nos chama a atenção é a igreja de Esmirna, a segunda igreja. É a igreja que não tem advertência. É a igreja que era pobre financeiramente. Era uma igreja que não tinha condições nenhuma
Mas quando o Senhor olha para ela, diz assim: mas tu és rica. Mas eu não tenho dinheiro, mas tu és rica. Quarta-feira eu falei sobre as promessas de Deus aos vencedores no livro do Apocalipse. Quarta-feira. E uma das coisas que falei foi justamente essa. Que todos nós estamos numa luta diária para chegar ao pódio. Paulo diz que nenhum corredor que se engaja para chegar ao alvo, ele chega dormindo até tarde, comendo qualquer coisa, sem fazer os exercícios, ele não chega. Agora, quando ele tem um objetivo, ele se abstém de comida, ele se abstém do aconchego da sua cama, porque ele tem um alvo. Ele tem um alvo. Foi falado aqui de flecha em aljava. Enquanto a flecha está na aljava, ela é só uma flecha. Mas para Deus não. Você mesmo na aljava é um instrumento de Deus que Ele vai usar na hora certa. E detalhe, a flecha quando está na aljava, a ponta dela fica para baixo. Tem muitos crentes que têm ministério e acham que seu ministério está embaixo, está para baixo, apontando para baixo. Mas não, você primeiro já é flecha. Segundo, você já está na aljava de Deus. E terceiro, quem tem um arco é Ele na mão. Quarto, quando ele pega a flecha, veja o movimento da flecha. Pegou aqui, ó, na parte inferior. Mas a parte inferior não está embaixo, não. A parte inferior está em cima. Para Jesus te usar, você tem que se sentir. A Bíblia diz assim: considerais uns aos outros superiores a si mesmo. Quando ele pega a flecha, o que é que ele faz? Ele vai, ó, ao movimento, ó, ao movimento. Quem estava apontando para baixo, começa a apontar para cima. Aí daqui a pouco está aqui, ó. Aí vem outro processo que você já conhece. Eu vou falar só chover no molhado. Quando ele coloca a flecha no arco, ele puxa para onde? Ah, mas o meu ministério está indo para trás. Parece que nada está dando certo, eu tenho todas as características, Deus me usa, e parece que eu estou andando para trás. Mas é que para uma flecha alcançar o seu destino, ela precisa ser puxada para trás. Quem é flecha de Deus aqui? É porque eu não falei do processo de construção da flecha, tá? Eu já estou colocando você já no arco de Deus já. Quando ele puxar a flecha, ele vai puxar até aqui, ó. Quando ele soltar, o alvo vai ser atingido. Tem coisas que Deus, Ele vai fazer na tua vida que você não está vendo. O mundo espiritual está trabalhando a teu favor. Vem coisas novas para a tua vida, ordenanças novas, caminhos novos para a tua história. Aleluia! Você não está andando para trás. Você vai alcançar o objetivo que Ele propôs para a tua vida e para a tua história. Tem coisas que você diz assim: mas Senhor, por que está dando tudo errado? Não, é Ele que está no comando, e quem está no comando não erra. Quem está no comando não erra. Ele te escolheu dentre bilhões de pessoas nesta terra. Ele pôs em você azeite, azeite pingou, azeite derramou. Você é ungido, você é ungida. Deus vai te usar ainda como instrumento afinado nessa terra. Há poder de Deus na tua vida, crente. Há poder de Deus na tua vida.
Deus não te chamou para ocupar banco. Deus não te chamou para ocupar bancos. Mas, Senhor, por que não está acontecendo? Mude a sua oração. Mude a sua oração. Quando o anjo chegou para Maria e disse: Maria, bendita és entre todas as mulheres da terra. Quando o anjo explicou a ela que dentro dela nasceria um ente que seria gerado pelo Espírito Santo, o que foi que ela disse? Cumpra-se a tua vontade. Deus vai cumprir a vontade dele na tua vida. Feche os seus olhos. Existe uma vontade de Deus na tua vida. Existe algo que o céu já está conspirando a teu favor. Eu vejo anjos com carta na mão. Eu vejo o anjo de Deus descendo com a carta. Eu vejo o anjo de Deus descendo com uma carta para ler para você. Eu vejo o anjo de Deus descendo com uma mensagem. E essa mensagem vai chegar ao teu coração. Ele vai ler uma mensagem que foi designada na eternidade para a tua vida. Existe uma mensagem de Deus que o anjo é portador. Essa carta vai ser lida no mundo espiritual e você vai entender. Ele mandou 7 cartas para 7 igrejas e mandará uma carta para você. E nessa carta tem um conteúdo. E esse conteúdo só será revelado no momento exato. Abra suas mãos. Receba a carta de Deus na sua mão. Receba uma carta que Ele está colocando na tua vida, na tua mão neste momento. Tem uma mensagem dEle que vai ser reverberada na tua vida. Tem uma mensagem dEle que vai ser entregue para você. Esta mensagem, o remetente dela, se chama o Eu Sou, o Todo-Poderoso. O remetente está com desejo de falar algo para você. É uma mensagem que o remetente está querendo que chegue na tua mão. Aleluia. Escreve! Quando eu comecei a mensagem, o anjo começou a escrever a tua carta. Começou a escrever uma carta para você. Levante a sua voz. Vai chegar uma carta para você. Vai chegar uma carta e tem um teor nela. Ele vai se apresentar para você com provas infalíveis. De quem é que está mandando a carta? Ele vai se apresentar para você. Senhor Deus. Aleluia. Ele vai mandar o anjo na tua direção. Aleluia. Um pastor estava prestes a desistir, bispo, de tudo. E ele disse: Senhor, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou entregar, eu estou num marasmo, é tanto problema, é tanta luta, é tanta dificuldade. E ele saiu pela rua, saiu andando na rua. E ele vai andando na rua, de repente ele encontra um outro personagem na rua ali em Minas Gerais. E ele começa a andar com aquele personagem. E o personagem pergunta para ele: quem é o senhor? Ele disse: eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou da igreja tal, eu trabalho assim. Começou a explicar. Aí de repente, em dado momento do caminho, ele perguntou: mas e você? Quem é você?
viajante que estava andando com ele. Aí ele disse para o pastor, disse: você não sabe quem eu sou? Eu sou o anjo que libertou Pedro da prisão e foi embora. O pastor ficou olhando. Eu sou o anjo que foi lá na prisão e tirei Pedro da prisão. Eu vim aqui para libertar você desses marasmos. Eu vim aqui para tirar você desses marasmos que você está vivendo. Eu sou o anjo enviado por Deus. 8 dias o pastor não parou de falar em línguas estranhas. 7 dias não parou de falar em línguas estranhas. 7 dias sem almoçar, sem comer nada. Ele dizendo: eu vi o anjo que libertou a Pedro. Eu vi o anjo que libertou a Pedro. Ele se apresentou para mim. Eu vi o anjo. 7 dias. Se o anjo causa todo este impacto, imagine aquele que tem a voz como a voz de muitas águas. Eu quero dizer para você que ele vai se apresentar para você. A voz dele vai ecoar na tua vida e na tua história. Tua vida terá uma mudança. Terá uma mudança, terá um giro. 180 graus, sua vida vai mudar. Tudo porque ele tem uma carta. Escreve essas cartas e envia. Envia às 7 igrejas. E hoje a mensagem é: escreve essa carta e envia ao meu servo, a minha serva. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei do teu trabalho. Eu sei das tuas orações, eu tenho escutado. Eu sei que às vezes você tem vontade de entregar tudo. Eu sei que às vezes você se sente incompreendido, incompreendida. Eu conheço todas as coisas na tua vida. Aleluia. Você acredita na carta de Deus? Ele tem uma carta para entregar a você. Aleluia. Esmirna, eu te conheço, Esmirna. Sei que você é perseguida. Muitos não dão valor a você, Esmirna. Mas eu te conheço. Pérgamo, eu te conheço, Pérgamo. Você se casou com o mundo, Pérgamo. Você abriu mão, Pérgamo, do meu relacionamento conjugal com você. Você abriu mão, você se casou com o mundo. Você se casou com o mundo, Pérgamo. Eu conheço as tuas obras, conheço. Mas tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tem os que sustentam a doutrina de Balaão. Você se casou com o mundo, se desviou, foi embora. Aí a mensagem é: arrepende-te, porque senão brevemente virei a ti e tirarei o teu castiçal. Castiçal é a igreja. Eu tirarei o teu nome de igreja. Eu tirarei o teu nome de igreja. Nós somos igreja enquanto somos completo, um corpo. Eu só não sou igreja. Agora eu contigo, nós juntos somos igreja. E nós somos, a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Um certo pastor foi fazer uma ilustração, ele disse: olha, se você vê uma perna cortada, decepada no chão, passando na rua, o que é que vai causar em você? Medo, pavor. Nossa, uma perna fora do corpo, meu Deus. Alguma coisa aconteceu, tem alguém morto, não sei. Você tem medo. Sabe o que isso quer dizer?
um membro fora do corpo, ele causa medo, porque as atitudes dele mudam. Começa a necrosar, começa a apodrecer os insetos, os bichos. Não saia da unidade da igreja, por mais difícil que você ache que pareça ser, no primeiro momento, mas insista: Deus, me dê graça. Me dê graça, me dê graça, me dê graça, me dê graça, me dê graça. Um dia desses eu estava numa luta tão grande. Só eu que passo luta. Você está na bênção aí. Numa luta que eu dizia: Deus, eu não aguento mais, Senhor, me dê a graça. Eu preciso de graça, Senhor. Aleluia. Sabe o que desceu? Desceu do céu. Uma brisa dentro de mim tomou conta do meu coração. E aquilo que eu estava sentindo de pavor, de medo, começou a dar lugar a uma brisa suave do Espírito Santo. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não desista, igreja. Não desista. Tem uma carta de Deus para o teu coração. Não desista. Não desista. Mesmo que você seja perseguida, não desista. Tiatira, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua caridade. Conheço, Tiatira, você. Porém, tenho algumas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel. Meus irmãos, tenhamos cuidado. O nosso amor não pode superar o que a Bíblia diz, não, irmãos. Tem crente dando mais ênfase ao seu amor do que à justiça de Deus. Cuidado. Tolerar é o mesmo que ver e não fazer nada, não tomar atitude. Ah, deixa ela aí. Não tem problema não, deixa ela. Não, eu amo tanto ela, eu amo tanto ele. Não, deixa ela aí. Cuidado. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para amar. Não é suplantar a justiça e a misericórdia e o juízo de Deus, não. Na balança de Deus, o amor não está assim e o juízo ou a justiça assim não. Ele está em equilíbrio. A balança de Deus é justa. É o mesmo peso. Não tolere o pecado, porque o pecado pode virar-se contra você. Um pastor estava andando em determinado lugar, no Polo Norte, e ele viu uma serpente desfalecida por causa do gelo. E ele, com pena da serpente, ele pegou a serpente e colocou aqui no casaco dele. E foi andando com a serpente aqui, aquecendo a serpente. E chegou em dado momento da sua jornada, que a serpente esquentou. E quando ela esquentou, ela picou ele. Quando picou ele, o vento foi inoculado, ele caiu por cima dela. Matou ela, mas ele morreu. Cuidado para não flertar com o pecado. Cuidado para não ficar acariciando o pecado. Não, vem cá, eu vou te ajudar, vem cá, não. Cuidado. A natureza do pecado é morte. É morte. Eu não tenho que tolerar pecado, eu tenho que protestar contra o pecado, protestar contra os erros. Mas a igreja estava tolerando o pecado dentro. Jezabel estava tendo relação sexual com os membros da igreja. E o pastor da igreja estava tolerando. Deixa quieto, deixa para lá, não tem problema não. Aí a Bíblia vai dizer que eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, Jezabel, mas ela não. Deus dá tempo. E a contagem do tempo já foi iniciada.
A contagem de Deus já foi iniciada. É para mim. Deus está me dando tempo para eu me arrepender dos meus erros. É para mim. Deus está dizendo: se arrependa. O relógio já está tic-tac, 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 tic-tac. E Deus está alertando de novo aqui, ó. Deus não tolera adultério, não tolera prostituição, não tolera promiscuidade, lascívia, roubo, tudo que é pecado, Ele não tolera. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita Jesus, Tiatira, Sardes é terrível essa mensagem. Meu Deus, será que sou eu, Jesus? Eu conheço as tuas obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-te, e arrepende, porque senão virei a ti como ladrão. Mas ainda tens em Sardes alguns poucos que conservam as suas vestes brancas. Poucos. Na igreja de Sardes tinha poucos que eram crente, puritano, servos. E os outros que estavam meia banda, meio tijolo. Crente reimundo, um pé na igreja e outro lá no mundo. Ficava criticando. Essa quer ser crente. Seja crente. Deixe alguém criticar você. Seja crente. Seja crente, seja crente, seja crente. Agora vem as duas últimas igrejas para a gente concluir. Filadélfia. Sim, Senhor, eu conheço as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Por que, Senhor? Porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas foram as pressões contra a igreja. O pecado dizendo: deixa eu entrar. E Filadélfia dizia: aqui você não entra, pecado. Aqui você não entra, pecado. Aqui tem palavra, aqui tem Bíblia, aqui tem Jesus, aqui tem santidade. Não entra, aqui você não entra. Mesmo tendo pouca força, mas você está firme no propósito. E eu quero dizer uma coisa, abrindo um leque da revelação, Deus está colocando uma porta aberta neste lugar. Deus está colocando uma porta aberta neste lugar. E o que é que a gente faz com porta aberta? A gente entra. Alguém pode entrar nessa porta pela fé aqui? Faça um ato de fé. Entre nessa porta pela fé. Em nome de Jesus, eu coloquei uma porta aberta. Mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Entra pela porta. Entra pela fé. Entra. Tem alguém te esperando do outro lado da porta. Tem alguém te esperando. Filadélfia. Ah, se tu soubesse, Filadélfia, como eu te amo, Filadélfia. Eu conheço as tuas obras, Filadélfia. Sou eu que coloco portas.
Entra na porta, Filadélfia. Tu estás entendendo o que eu estou falando? Entra pela porta que eu abri. Segredos tu verás do outro lado da porta. Eu vou ampliar o teu ministério. Eu vou ampliar a tua visão, Filadélfia. Porque tu tivestes pouca força, mas não negastes o meu nome. Recebe a minha paz, Filadélfia. Ai, Jesus. Meu Deus, é muita coisa, meus irmãos, nessa noite. Eu vejo crentes desfrutando de outras vidas em Deus, depois de passar pela porta que Ele abriu hoje aqui. Para Filadélfia a mensagem é: continue, continue mesmo tendo pouca força. Continue, continue. Continue. Agora a última advertência para a igreja: não é coisa boa. Não é coisa boa. Laodiceia, sim, Senhor, eu conheço as tuas obras. Laodiceia, não achei as tuas obras perfeitas, Laodiceia. Não achei. Oxalá que foras quente ou frio, mas porque és morno, eu vou vomitar você da minha boca. Laodiceia não tinha águas potáveis lá. Toda a água de Laodiceia era canalizada de outra cidade por tubos, que quando passava esses tubos embaixo da terra no deserto, esquentava toda a água. E lá em Laodiceia tinha muito chafariz. Quem conhece o chafariz? Aqueles locais onde se jorra água. E quando os viajantes chegavam na cidade, chegavam com sede do deserto. Eu não vou pedir água na casa de ninguém, porque tem água aqui. E qual era a atitude dos visitantes? Beber a água. Quando eles bebiam a água era morna. E quando a água morna batia no organismo, o próprio organismo repelia, expulsava a água e ele vomitava na rua. Deus estava dizendo para Laodiceia: assim como os visitantes bebem a água morna e vomitam, assim é você, Laodiceia. Eu não estou conseguindo beber você. Eu não consigo beber os teus cultos, tua adoração, Laodiceia. Aqui não tem, em outras igrejas. Eu não consigo beber você, Laodiceia. Você me causa ânsias de vômito. Ânsias de vômito. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, que mensagem pesada, Jesus. Quantos crentes estão mornos na casa de Deus? Sabe o que é ser morno?
é ficar em cima do muro. Nem está embaixo, nem está totalmente em cima. Ele fica entre um lado e outro. Fica no meio, no muro. Ele não se decide. Ele não sabe se ele quer buscar o poder de Deus ou se ele quer entregar tudo, pronto. Aí Deus diz, oxalá que pelo menos você fosse frio, porque aí eu ia entender, você está passando por um momento. Mas porque és morno, você brinca com as minhas coisas. Você profetiza e depois vai pecar. Você vem para a ceia, meu Deus do céu. E depois pega um passe para o pecado depois da ceia. Bota o passe no bolso. Eu já ceiei, já passou. Você sabia que tem crentes, não sei se tem aqui, mas na minha época, eu não sou tão antigo, mas na minha época, 30 anos atrás, o dia de ceia, ou a semana, era a semana que os crentes se preparavam. Não é isso, pastora? Pastor? Se preparar, porque sábado é ceia, ou quinta-feira era durante a semana. Ceia, ceia, ceia. Temos que nos preparar. No dia, a mulher fazia alguma coisa, ele queria dizer alguma coisa. Hoje é ceia, não posso pecar. Hoje é ceia, não posso pecar. Aí passava uma mulher na rua, o homem olhava, não posso pecar, hoje é ceia. Aí no dia seguinte, depois da ceia, a ceia já passou. Nossa, que mulher linda. Rapaz, olha para aqui. Meu Deus. Ser morno é você brincar com as coisas de Deus. É você, tem hora que você está ativo na igreja, daqui a pouco você não quer mais ficar ativo na igreja. Fica brincando, oscilando. Você não aquece. Deus quer colocar uma turbina em você. Uma turbina para aquecer o teu coração, crente. Recebe fogo de Deus na tua vida. Recebe fogo para ser quente. Quente. Recebe fogo para queimar pecado. Recebe fogo. Fogo de Deus na tua vida. Adore a Ele. Adore. Mostre para Ele que você não é morno. Mostre para Ele que existe um fogo dentro de você. Um fogo que arde. Jeremias disse, tu me iludiste, Senhor, iludido fiquei. Eu não vou pregar mais o teu nome. Não vou falar mais a tua palavra, porque todas as vezes que eu falo é como escárnio. Eles zombam de mim, eles meneiam a cabeça, eles me desprezam. Eu não vou falar mais do teu nome. Tu me iludistes. Tu disseste que ministério era uma coisa, mas eu estou vendo que é outra coisa. Eu vou desistir, Senhor. Eu vou desistir. Não quero mais. Aí quando ele estava prestes a desistir, aí a chama começou a arder no coração dele. Aí ele disse assim, mas aquilo foi para mim como uma chama que ardia. Quem queria desistir estava com o coração inflamado. Quem já pensou em desistir aqui? Quem já pensou em desistir aqui? Eu quero perguntar nessa noite. Se tem alguém aqui que quer ser Filadélfia. Que quer ser Filadélfia. Que ainda não faz parte da igreja. Que ainda não tem Jesus como seu Senhor. Que ainda não recebeu uma carta de Jesus. Mas a carta Ele está te dando hoje. Alguém que não é crente, vem aqui na frente. Vem aqui em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não é crente, só para a gente conhecer, que veio aqui só para participar do culto? Levante a sua mão, só para a gente conhecer. Tem alguém aqui que não é crente? Todos são crentes? Tem alguém aqui na internet que não é crente? Dê um sinal aí onde você estiver assistindo a programação, aceitando Jesus como teu suficiente Salvador.
Porque aqui todo mundo é crente e você ainda não é. Mas venha para Jesus, Ele tem um plano especial na sua vida. Se a igreja concorda com isso, a igreja diz amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou sair da fiação. Coloca para mim. Aleluias. Primeira João capítulo 3. A pastora ministrou e falou sobre a oração de Jesus. O pastor Paulo também, que está no livro de João 17, também da oração de Jesus. E ontem eu parei para ler a palavra do Senhor, que está em 1 João. E por quê? Tamanho amor que Jesus tem pela tua vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero trazer para a tua vida o grande amor de Deus. Escrita por João, na primeira carta de João. E essa palavra, ela vem para mim e para você. Eu vou ler na minha versão, pode deixar essa aí também. 1 João capítulo 3, versículo 2, vou ler do primeiro. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim é como veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu vou trazer para você nas minhas palavras, para você entender. Esses versículos estão dizendo: nós veremos Ele. Quem é Ele? O mesmo que o pastor Paulo ministrou zelosamente, direcionou João a escrever essas 7 cartas. Veremos e seremos semelhante a Ele. A Ele quem? Cristo. A Bíblia está dizendo. E o que faremos? Temos uma missão. Qual? Está escrito aqui. Se você tem essa esperança de ver Cristo, de ver-o manifestar, porque Ele virá pela segunda vez. Se você tem essa esperança, identifique-se em qual carta você está vivendo neste exato momento.
E como bem o pastor Paulo ministrou, há um tempo, e ele, o Senhor, está dando oportunidade. E no versículo 3 vai dizer: e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se. Não precisa ministrar, já foi ministrado as 7 cartas. Mas a cereja do bolo, o recado, o alerta para mim e para você: purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. O Senhor está falando o que é purificar-se. Já foi ministrado, mas eu vou só pincelar. Saia do meio da corrupção. Saia da roda dos escarnecedores. Saia dos caminhos pecaminosos.